Vocês sabiam que o dízimo, todo o dinheiro que entra em uma congregação, tem que ser dividido, repartido entre os irmãos da congregação? Irei provar pelas Escrituras, pela palavra de Deus, que o dízimo pertence à congregação inteira e tem que ser dividido em partes iguais para todos. Primeiro tenho que falar da história do dízimo. A criação do dízimo, por que foi criado? Moisés criou o dízimo e estabeleceu em sua lei, na Bíblia, para que todos os bens do dízimo e o dinheiro fosse repartido entre as pessoas que cuidavam e trabalhavam no templo de Deus, que era o templo de Salomão. Todos os sacerdotes, os filhos de Levi que serviram primeiro no tabernáculo e depois no templo de Salomão, recebiam o dízimo, pois era o pagamento de seu serviço. Essa foi a parte dos levitas na repartição de Israel. Quando o templo de Salomão foi destruído, acabaria com o dízimo se Deus não tivesse instituído o nosso corpo como templo e todos nós cristãos como sacerdotes. Primeiramente, vamos falar da questão de sermos o templo de Deus. O templo no passado era provido de alimento, serviços de reparo e ornamentação, colocando tudo do bom e do melhor no templo, na casa de Deus. Assim também deve ser o nosso corpo agora. Um corpo ornamentado, um corpo reparado quando aparecer fissuras ou desgastes. Nosso corpo tem que ser cuidado por nós e por nossos irmãos, pois é a casa, a morada de Deus. Não podemos deixar faltar nada na vida de um irmão cristão. Já a questão do nosso sacerdócio. Agora, meus irmãos, eu irei provar para vocês que nós realmente somos sacerdotes de Deus. Todos nós cristãos somos sacerdotes de Deus. Primeiro, irei provar que o dízimo sempre pertenceu ao sacerdote. O primeiro sacerdote não era nem levita e nem cristão e recebeu o dízimo. Foi Melquisedeque. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20, você vai ver um homem recebendo, foi a primeira pessoa em história bíblica que recebeu o dízimo. Em Apocalipse, um livro que foi escrito antes de muitas religiões que se formaram, já nos passava que Jesus Cristo constituiu todo cristão como sacerdote. Vocês vão ver a primeira prova que todos nós somos sacerdotes. Todos nós cristãos somos sacerdotes de Deus. Está em Apocalipse 1, do versículo 5 ao versículo 6. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, confirma que somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Mais uma vez confirma que somos sacerdotes de Deus, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então, o texto nos confirma que, além de sermos o templo de Deus, somos sacerdotes. E ainda, em 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 9, eu irei ler para vocês. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais uma vez, confirma e fala: somos sacerdotes reais. Somos sacerdotes e então todos nós cristãos temos o direito do dízimo, assim como Melquisedeque e os levitas tiveram no passado. Todos nós cristãos, sem exceção. Não é apenas os líderes que têm que estar com o dízimo. Não é apenas os líderes que têm que retirar a sua parte do dízimo. Todos nós somos um povo de Deus eleito e sacerdote. Está na Bíblia que todo sacerdote, a partir do Velho Testamento, tem direito da sua parte do dízimo. Isso Jesus Cristo, com sua sabedoria e onisciência, estabeleceu para fechar toda e qualquer religião falsa do mundo. Então, meus irmãos, ergam novamente nossas congregações e repartam o dízimo. Combinem um salário para o pastor ou aquele líder seu. Vocês, todos nós cristãos, temos força de combinação, de reunião e de acordo. Vamos combinar o que é dos outros e o que é nosso. Vamos dar a parte dos líderes e deixar também a parte dos gastos. Mas o que sobrar, o resto tem que ser repartido entre todo cristão de uma congregação. E se alguém vos disser que o dízimo tem que ser enviado para outro lugar, para uma missão ou construção de um lugar para pessoas congregarem, se querem edificar lugares para as pessoas se reunirem, todo cristão tem o direito de decidir se vai pegar a sua parte e mandar para outro lugar ou dar para outro. Só será enviado a parte de quem concordar. O dízimo só sairá, a sua parte só sairá da sua mão se você concordar. O dízimo tem que ficar com os sacerdotes que somos nós. O dízimo não é obrigatório, mas serve para manter os custos de uma congregação e manter os ganhos dos sacerdotes que são os cristãos. Ajudem os seus irmãos. Repartam entre si o que é direito de todos. Passem a fazer a vontade de Jesus Cristo, que é edificar nosso corpo e nossa vida. Edificar e levantar todo e qualquer cristão daqui da terra. Amém.